Neste ano, cerca de 1.000 famílias estão realizando o sonho da casa própria em Cascavel. Nossa, é a realização de um sonho, na verdade, né? Esse ano mesmo a gente não soube o que era inverno, né? Quando eu cheguei aqui na casa com eles, eu falei, agora nós temos a nossa casa. Daí ela falou, agora é a nossa casa. Eu tô grávida, tô quase ganhando a neném. Poder receber um filho agora, nessa nova fase da nossa vida, numa casa nova, com uma moradia boa, é maravilhoso, é esplêndido. Uma cidade que segue avançando sem deixar ninguém para trás. Porque Cascavel é trabalho e coração. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Olá, internauta, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Foco do Farol. Seja bem-vindo aqui em mais um momento, mais alguns minutos, onde a gente vai estar falando sobre empreendedorismo, inovação, cases de sucesso, enfim, sempre trazendo algum assunto que ajude você a melhorar na sua carreira, melhorar nos seus negócios, trazer algum conhecimento em relação à sua vida profissional, à sua carreira e à sua empresa, e que você possa usar esses conhecimentos aí no seu dia a dia, né? Lembrando que esse espaço é uma parceria entre o Jornal Gazeta e a empresa Farol 14 Consultoria. Se você deseja ampliar aí a divulgação do seu negócio, da sua atividade, entre em contato aí com o comercial da Gazeta. Você pode ser parceiro aqui do nosso podcast, dos outros podcasts aí que a plataforma tem, né? O nosso Gcash. Pode ser parceiro da nossa folha impressa, da nossa folha digital, como também pode ser parceiro aí do nosso site. Então, sua marca aparecendo aí para todo o estado do Paraná, né? E também a empresa Farol 14 Consultoria, uma empresa, um hub de soluções aí com mais de 25 profissionais de diferentes áreas. Se você tem um problema na sua empresa, um problema ambiental, um problema de RH, algum problema na área de consultoria, assessoria técnica, entre em contato com a empresa Farol 14 Consultoria. Ela vai montar a melhor equipe, essa equipe vai desenvolver uma solução e te entregar de volta na melhor forma, com inovação, com agilidade e no formato personalizado para você. Então, tem algum problema? Não importa qual o problema, a Farol 14, o Hub de Soluções, vai resolver para você. Então fica aí a dica dos nossos parceiros aí do nosso programa. Bom, hoje a gente novamente vai trazer, a gente já tocou um pouquinho nesse tema, né? E hoje nós vamos trazer novamente mais um profissional aqui que se destaca nesse mercado de questão de visual, né? De questão de como cuidar de você mesmo para os seus negócios, para a sua profissão ter uma evolução, né? Estamos aqui com a Fabiana Dondoni, né? Ela que é consultora e estrategista de imagem, né? Então, Fabiana, muito obrigado por aceitar nosso convite. A gente tentou aí por várias vezes, não deu certo, mas hoje a gente conseguiu trazer aí você aqui para nossa mesa. Então, inicialmente agradeço o seu convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço por estar aqui junto com você nessa tarde especial para falar um pouco do meu trabalho. E como eu vi você falando da Farol, traz à luz muitas questões para empresários, pessoas que estão empreendendo e que querem melhorar todos os dias. Então o meu trabalho vem junto com isso, né? Bacana. Fico bem contente de estar por aqui. A gente que fica, né? Fabiana, então você trabalha com consultoria de imagem, tem certificação internacional sobre isso, né? É especialista em coloração pessoal pelo estúdio Imagine, tem uma atuação na área de moda já há bastante tempo, né? Há mais de 2 décadas, né? Junto aí com foco em modas aqui na cidade de Cascavel, né? E acho que um dos seus lemas, né? Se eu não estou enganado, é o poder transformador que a imagem tem, né? Das pessoas, transmitir propósito, a leveza, né? E junto com isso, obviamente, é um trabalho que você deve realizar muito mais com mulheres, né, também, mas sim, tem um trabalho para todos os profissionais, seja mulher ou homem, enfim, pessoas que queiram transmitir alguma identidade a partir da sua imagem, a partir da sua beleza.
né? É isso mesmo? Conte um pouquinho mais para nós. Perfeito, já fez o resumo, né? É sobre isso mesmo, é sobre como a gente se apresenta antes mesmo de falar, como as pessoas elas têm a ideia de quem você é, que você é um ótimo profissional, mas às vezes não está se apresentando como tal. Então, conforme a forma como a gente se apresenta no visual, né, a gente já transmite essa mensagem antes mesmo de falar. Então, é muito legal, eu trabalho tanto com homens quanto mulheres, mas claro que o meu trabalho sempre acaba fluindo mais no meio feminino. Sim. Mas também existe já essa busca do mundo masculino para a consultoria de imagem, tá? A consultoria de imagem, ela agrega valor na sua imagem realmente, de maneira estratégica, de maneira com mais intenção. Então, a gente vai buscar quais são as características que você quer transmitir, quais são as especificidades, né? Às vezes, eu sou uma pessoa dinâmica, como que eu transmito isso na minha imagem? Eu sou uma pessoa criativa, trabalho com o mundo criativo. Com que cores eu posso mostrar isso na minha imagem? Então, de maneira... eu falo que a gente faz o julgamento, né? Não é que a gente julga as pessoas pela aparência, mas de uma maneira inconsciente a gente faz isso, em questão de segundos. Então, algumas características, cores, formas e texturas fazem com que a gente tenha essa percepção da pessoa sem ela nem falar nada, sabe? Então é por isso que esse trabalho é tão importante. Com certeza, é importante para todos, né? Mas Fabiana, antes da gente aprofundar esse assunto, e tenho várias perguntas aí, porque eu também estou curioso em relação a isso, né? Conte para nós da onde vem a Fabiana, o que ela fez no passado, né? Da onde veio a origem, porque a gente sempre acredita aqui, né, que existem coisas lá no passado que nos trazem e nos formam para sermos o que somos hoje, né? Então, conte para nós da onde é a sua origem, o que você fazia na infância, enfim, né? Pra a gente entender um pouquinho chegar isso. Aqui, né? Isso. Existe uma caminhada e eu gosto muito de contar essa história porque ela faz parte da consultora Fábio hoje, né? Então, eu me criei no ateliê de costura, minha mãe foi costureira, tinha um ateliê e com o tempo a loja também. Então, eu falo que eu nasci no meio dos alfinetes, por isso que eu acho que eu sou meio inquieta, tô sempre buscando alguma novidade. E aí, quando eu estava fazendo administração de empresas já, eu queria ter a minha loja, né? Porque eu sempre gostei muito desse mundo da moda e fui buscar. Então, ali com 19 anos, tive o apoio aí dos meus pais, tudo, e eu abri a loja, fui em frente, né? Então, agora fazem mais de 20 anos que eu tenho essa empresa aqui em Cascavel. Nasci aqui em Cascavel também, eu sou bem apaixonada pela cidade. Sim. E aqui eu fiz muitas amizades e com essa construção dentro da loja, eu fui percebendo algumas dificuldades nas minhas clientes, né? A consultoria de imagem é algo que já existe há muito tempo, coloração pessoal. Mas as pessoas, essas mulheres, às vezes faziam uma coloração, chegavam até mim na loja com a cartela de cores completamente engessadas, né, preocupadas muito com a cor e às vezes não conseguiam colocar isso na prática. Então não sabiam como fazer e ficavam inseguras. Então eu vi que às vezes o problema não estava na roupa, estava talvez no espelho, estava talvez no resultado que aquela roupa estava trazendo para ela. Então eu pensei, eu preciso estudar sobre isso. Isso fazem uns 4 a 5 anos que eu venho estudando o impacto da nossa imagem, né? E fui me aprofundar nisso para que eu pudesse auxiliar melhor na loja. Hoje a consultoria de imagem também faz parte do meu portfólio mesmo de trabalho, né? E com isso eu consigo ajudar muitas mulheres a se encontrarem dentro do seu visual, né? Claro que com intenção, com objetivo, né? Que é tudo isso que a consultoria traz. Bacana. Então essa foi a caminhada da Fábio aí. Então, você comentou um pouquinho aí, né? Que você fez a graduação em administração, né? E depois já deu para entender que você já estava essa parte da beleza, da moda, vamos dizer assim, né? Ela chegou antes, né? Chegou antes, né? Antes. Mas o que fez você ir para administração e agora você voltar para uma área mais específica, que é essa parte, né, da imagem, né? Como que foi essa trajetória, super, né? Que você acaba, né, fazendo esse zigue-zague, mas a gente percebe que você tem uma origem, uma andada aqui numa linha de trabalho, né? Sim, eu busquei administração de empresas porque realmente eu estava
construindo a minha empresa, né? E hoje eu vejo que fez muito sentido, porque a administração, ela está em todas as áreas, né? Até eu conversava com uma cliente minha da consultoria de imagem, que é médica, e aí eu disse, nossa, eu fiquei impressionada o quanto um médico precisa ser empreendedor, quanto ele tem que entender de administração de empresas, de recursos humanos, de liderança. Então, não é somente saber o técnico, né? Então, a administração foi para mim, assim, um grande berço. Eu aprendi mesmo muito no curso e depois trazendo na prática mesmo no dia a dia, né? Depois fiz formação MBA em vendas, como é que era? Agora esqueci, enfim. Fiz MBA na parte de vendas, também marketing. E aí, tudo isso vai uma construção mesmo dentro daquilo que a gente representa. Mas a moda, ela tem o sentido da moda, que é essa vazão que a gente vê muito rápida, que ela é rápida, que as pessoas buscam a tendência, e agora cada vez mais rápida, né? Por causa da globalização, da internet, tudo isso. Sim. Mas a consultoria, ela vem por um viés muito mais voltado para comunicação e essência mesmo, para aquilo que a pessoa quer transmitir. Ela vai junto com a moda, mas ela não vai tão rápido, né? Então a consultoria, ela traz muito mais voltado para os objetivos pessoais. E eu gostei muito disso, porque eu me vi muito nisso. E eu conto também, talvez você já vai me perguntar, mas eu gosto de falar disso, que eu vivi a consultoria de imagem em mim. Então, a Fábio de hoje não é a mesma Fábio que começou a loja lá atrás. Quando eu comecei a trabalhar com loja, com comércio, eu tinha uma visão de trabalho. Então, eu me colocava no uniforme da empresa e eu ia para a loja trabalhar. Calça jeans, a camiseta do uniforme, sapatilha, eu estava pronta. Rabo de cavalo, com maquiagem às vezes, sem maquiagem muitas vezes. Então, porque eu precisava colocar a mão na massa, atender, trabalhar. Então, às vezes, a gente faz essa confusão com a nossa imagem e acaba perdendo muitas oportunidades que aparecem, porque nós não estamos preparados de maneira visual falando, né? Então, depois que eu entendi a importância da minha imagem, eu mudei bastante. Então, hoje eu sou uma nova Fábio, trazendo todas as ferramentas da consultoria de imagem em mim primeiro, para depois aplicar nas minhas clientes. Ter a prova social. Com certeza. Tem o antes e depois aí meu, hein? Temos prova social. Tem sim. Bacana. Bom, inicialmente você já explicou aí, né, rapidamente o que você faz, né? Mas para quem tá chegando agora, vamos dizer assim, nesse processo, né? Vamos deixar mais claro o que é uma consultoria de imagem, né? O que ela faz para quem não tem e o que ela beneficia para quem tem, né? Qual é o sentido de eu fazer isso, né? Sim, é interessante a gente falar, porque algumas pessoas não conhecem ainda a consultoria de imagem, ou têm a impressão daquele personal stylist que existia, que a gente falava antigamente, ou que era algo muito acessível somente para as grandes empresas ou pessoas muito ricas. Ou tenho a sorte de ser sorteado no programa do SBT. Ou então fazer aquele, jogar tudo na lata do lixo e daí roupas novas, né? Então não, a consultoria de imagem, ela traz benefícios de você entender aquilo que você quer transmitir. A consultoria de imagem, ela vai trabalhar a sua imagem de forma estratégica. Então, por exemplo, se você está numa transição de carreira, se você está num momento diferente da sua vida, às vezes aquilo que você tem no seu guarda-roupa já não representa mais a pessoa que você é nesse momento. E como que a gente representa essa pessoa, né? Na parte visual. Então, é isso que a consultoria de imagem faz. Ela transmite aquilo que você é na imagem, nas roupas, no cabelo, no óculos, na barba, né, em tudo, nas cores, nas formas. Então, eu vou ajustando isso e essas linhas e formas e cores, elas transmitem uma mensagem que ela é inconsciente. Então, é muito interessante. Você pode trabalhar isso em fotos, você pode trabalhar isso no seu dia a dia, né, estar preparado, porque dependendo da área que você trabalha, você precisa apresentar mais autoridade, em outras você precisa apresentar mais acessibilidade. Então, qual é o objetivo da sua imagem como profissional ou como naquilo que você faz? É isso que a gente tem que identificar e a consultora vai lá e vai te dar a mão e ajudar você a clarear isso, deixar isso mais claro e objetivo. Muito bem. Bom, já falou aí que
dentro desse processo, né, existe uma melhoria dessa imagem em todos os elementos possíveis dentro do contexto pessoal, né? Sim. Mas vamos aprofundar um pouco mais, né? Você falou várias vezes aqui em coloração pessoal, né? E aí, para quem não conhece, a Fábio vai chegar lá e vai começar a pintar a pessoa. Né? O que é a coloração pessoal? Então, a coloração, ela é uma das etapas da consultoria de imagem. Então, na consultoria de imagem, eu vou trabalhar o seu formato de corpo, as proporções corporais, entender o formato do rosto, entender seu objetivo de imagem e as cores. Por que as cores são tão importantes? Porque ela é aquilo que se apresenta primeiro. Quando a gente pensa em alguém, em algo, a gente lembra da cor. E dentro da nossa beleza, nós apresentamos algumas cores que são características naturais. Então, dentro disso, fazendo o teste com os tecidos, que é muito conhecido, aparece muito no TikTok também, as pessoas me falam. Esse teste, ele vai te dar uma cartela de cores, né? E essa cartela de cores que mexeu comigo lá no começo, que eu falei, mas que história é essa de cartela de cores, né? E essa cartela de cores, ela é um manual de cores que vão se encaixar com a sua beleza natural, né? Que vão fazer uma harmonia. Então, é muito interessante quando a gente trabalha as cores certas, né? De profundidade, intensidade, que vão encaixar com a beleza da pessoa, porque aí assim ela consegue transmitir a beleza dela naturalmente. O que mais que eu quero dizer com coloração pessoal? Ela não te engessa, você consegue entender melhor. Então, no caso das mulheres, ela vai buscar a coloração na maquiagem, não vai usar uma maquiagem. Muitas mulheres compram a maquiagem e não usam. Não me sinto bem. É porque comprou a maquiagem na cor errada. Né? A cor de cabelo, pessoas que fazem mechas ou que não querem ficar com o cabelo branco, querem continuar. Qual é a cor de cabelo? Cor da roupa, cor do óculos de grau. A gente vê o contraste pessoal, o contraste de cores dentro daquela beleza. E aí ela faz uma harmonia. A harmonia é a gente repetir aquilo que a gente já tem dentro de nós, da nossa beleza natural. Então, você faz algo que vai fazer mais sentido. E aí não fica tão impactante, não fica aquela... muitas vezes aquela ruptura de imagem que você olha e fala, tem alguma coisa errada nessa pessoa, né? Ou tá desagradável, fica cansativo. Não combinou. Não combinou. O não combinou. Então, a cor é uma das etapas. Nós temos várias formas de trazer a tua imagem assertiva, né? Mas é uma das questões que mais impacta. Bacana. Bom, e aí, a gente comentava no programa passado, né? Quando a gente estava falando sobre inovação, uma das questões que a gente comentava era... na verdade, são duas coisas que a gente trouxe à tona naquele programa. Uma, a gente comentava da dificuldade que o empresário tem, ele só reclama que... porque agora a internet tá vindo e tomando meu espaço, taranã. Ok, isso era uma situação, porque a gente entendeu que ele precisa se inovar, né? Ele não vai fugir disso, ele precisa se adaptar, né? Mas ao mesmo tempo, talvez ele tá jogando a culpa de não ter os seus clientes ou diminuir pelo ambiente e pela imagem que ele transmite, né? Uau! Porque você concorda com isso? Às vezes pode parecer pesado, né? Porque aí, então quer dizer que vale mais o que eu tô me apresentando do que o profissional que eu sou? Né? Essa é a grande pergunta. Mas se você pode ser esse grande profissional e antes mesmo de você abrir a boca, a pessoa já ter essa sensação, não é bem melhor? Sim. Né? A pessoa olhar pra você e falar assim, nossa, esse cara é bom. Antes de você, nem menos... Agora, ele olha pra você e fala, será que essa pessoa realmente sabe do que ela tá falando? Aí você vai ter o dobro de trabalho para provar que você realmente é bom naquilo que você faz. Então, se você conseguir juntar a sua imagem e o seu conhecimento, você tem algo poderoso na mão. É isso que os empresários hoje, vendo a internet como ferramenta de trabalho, trazer a imagem junto, ele tem algo fantástico na mão para poder trabalhar. Sim, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem
sim, acessibilidade, mas ainda tem algumas coisas que tem gente que não abre mão. Vamos dar um exemplo. Talvez é mais fácil ir na Netshoes e comprar o tênis, mas eu tô ligado que ali pode vir um tênis que não vai servir, que vai apertar, não sei o que, não sei o que. E tem gente que diz assim, não, eu vou ir lá na loja presencial comprar o tênis, né? Talvez eu vou pagar sei lá, 10% a mais, 15% a mais. Mas daí eu entro na loja e a imagem que eu vejo não é legal, vai me forçar, tá, mas por que eu tô aqui se eu posso... O atendimento que eu tô tendo aqui tá sendo o mesmo que tá sendo lá, né? E aí a pergunta é, imagem pessoal em equipe, ela importa? Fantástica essa pergunta. Importa, sim. Importa porque você traz junto com você a sua marca, mas também a marca da empresa. Né? Quando a gente está falando no ambiente profissional, corporativo, a gente carrega a imagem da empresa junto com a gente. Então, mesmo que nós estejamos usando o uniforme, existem formas de mostrar que você é uma pessoa asseada, que cuidou da sua imagem, que teve a preocupação, que foi trabalhar com cuidado, mostrando suas capacidades, ou colocou somente o uniforme e saiu do jeito que deu, correndo tudo de casa e chegou lá para atender. Então, a pessoa que chega, ela consegue perceber se você estava preparado para atendê-la ou não. Na questão do online ou do presencial, o presencial traz sim uma obrigação maior em apresentar essa imagem, porque você está presencialmente, mas ela também tem que ser condizente com o online, né? A gente tinha falado disso um pouco antes aqui fora, sobre o quanto o online e o presencial, eles têm que estar representando mais ou menos a mesma coisa, né? Pelo menos bem nivelado. Porque o profissional que está lá na internet, quando ele está no presencial, ele tem que também estar apresentado da mesma forma, né? Exato. Eu me recordo, agora que você falou isso, uma passagem que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei muito tempo como EAD, né? Professor no EAD, e eu tinha a gente acaba, de certa forma, virando um ator, né? Porque tu tem ali uma imagem que tu transmite, né? Sim. E eu tinha alguns períodos que, na época ali, eu adotava a barba 6 meses e 6 meses eu gravava sem, né? E eu tinha exatamente as disciplinas que eu tinha e não tinha. Pra dar aquela quebra e tal, enfim, né? E aí eu me recordo que eu tava num shopping, né? Online, você vai saber onde é que tá os alunos, né? E passou uma pessoa e voltou e falou, você não é o professor José Francisco? Né? Eu falei, sim, sou. E eu... Quem é, né? Ela falou, mas eu não te conheci porque você tá sem barba. Olha, você vê como é essa questão do presencial. Sei lá, de repente ele ouviu minha voz, enfim, né? Mas ele tinha uma imagem e ele agregou isso, né? E ele falou, nossa, você é exatamente igual como está lá. A diferença é que você tá sem barba, né? Então, o que você fala dessa fidelidade, né? Ela é muito... Pra mim, né? Lembrei desse fato que ficou muito claro, né? Ele estava lembrando de mim por aquilo e, sei lá, de repente gostou do meu perfil, do formato que eu trabalhei, enfim. Mas na venda, né? Na representação comercial, seja de qualquer negócio, essa imagem, ela tem que, né? Transmitir isso. Se você vende... sei lá, um calçado de R$10 e um calçado de R$1.000, ou um carro popular e um carro importado, a sua imagem tem que condizer. Por quê? Porque você tá... Isso não significa, né? E aí eu gostaria que você falasse mais isso. Não significa que eu tô vendendo um produto de valor agregado menor. Eu vou descuidar menos da imagem. Não, é outra informação que você vai passar. Exatamente. Exatamente, você vai trabalhar a sua imagem de forma intencional. O que é que vai se comunicar, se conectar mais com o seu público-alvo dentro dessa imagem. Então, se o seu produto é esse, eu posso dar o exemplo do dono da Havan, né? Ele se comunica muito bem com o público-alvo dele. Então, como que ele se veste, tudo isso. Então, cada profissional ele tem que encontrar
né, o público-alvo, claro, mas entender muito também da sua essência, daquilo que ele comunica, do que ele fala. Se é um advogado, a gente já tem um estereótipo de um advogado, por exemplo, que é um terno, uma camisa, uma gravata, não é assim? E se você encontra com um advogado de chinelo, bermudão, ou olha lá na internet, redes sociais dele, ele tá se apresentando dessa forma. É uma ruptura de imagem. Então, é sempre muito isso, de acordo com o produto, de acordo com o cliente, tem que ter um objetivo mais claro. E agora eu quero te colocar numa berlinda. Rupturas de imagem, né? Às vezes acontece muito, eu vejo... Vou pegar o tênis, o jogo de tênis, que foi uma das rupturas de imagem que eu lembro, né? Que no passado tinha lá todo um estereótipo, né? Quem jogava de tênis tinha que estar de branquinho, tênisinha branquinha, meia branquinha. Eu não lembro se foi com o Gustavo Kirten, o Guga, que começou a quebrar isso, né? Mas eu lembro que ele foi um dos primeiros jogadores de tênis que eu lembro na tela de começar a usar outras cores. O azul, o amarelo, enfim, né? Quando eu vou fazer isso na profissão... eu vou pegar o exemplo do advogado, né? Todo mundo pensa no advogado de terno, gravata e tal. Mas eu quero ser um diferente, né? Essa ruptura, não tô dizendo para ele de chinelo e calção, mas ele quer romper com essa imagem para ele se destacar da manada, vamos dizer assim. Sim. Esse trabalho, tu tem alguma ideia, alguma dica, enfim, como é esse processo de ruptura? De eu manter, sim, eu sou o advogado, eu sou o médico e tal, mas eu me visto diferente num padrão diferente que é meu, né? E além de você falar um pouquinho para nós desse processo, isso pode trazer benefícios para esse profissional? Pode, é extremamente possível e é o trabalho da consultoria de imagem. É adequar a sua imagem ao seu objetivo. Se o seu objetivo é se destacar da manada ou alcançar algum público específico, existem formas de você apresentar o não verbal, né? Que é o que você vê para aquele público. Vou dar um exemplo dessa semana, que é uma psicóloga, tá? E ela trabalha com... Ela é uma psicóloga comportamental, mas ela queria se apresentar para o público infantil. E aí, ela poderia estar de blazer, camisa, uma calça alfaiataria e um óculos. Sim. Mas ela se apresentou com uma calça jeans, uma camisa com bordadinhos, sabe? Mais suaves, cores mais leves, sabe? Trouxe um cabelo ondulado. Então, todas as referências que a gente colocou são referências para ela trazer essa suavidade e se conectar com esse público, né? Então, o pai e a mãe que vai contratar essa psicóloga para o filho, ele vai preferir contratar aquela que se apresentou terno, camisa, óculos, alfaiataria, ou essa que trouxe esse tato, né? Esse cuidado, essa suavidade no visual. Então é um pouco isso, é só ajustar mesmo e é possível, sim. Porque eu acho bacana e é interessante a gente reforçar, né? Quando eu tô falando de imagem, né, independente do público que eu estou, não tô dizendo que um pode andar totalmente desleixado, né? Não e o outro tem que andar... Não, todos têm que ser apresentáveis. É como eu vou me apresentar para o meu público, né? E aí a importância, né? A gente sempre comenta, né? E todo negócio, ele tem que entender quem é o público dele, né? A partir do momento que eu consigo entender quem é o meu público, para quem eu estou resolvendo a dor, né? É a partir daí que eu vou saber como me conectar, em todos os sentidos, né? E quando a gente fala em imagem, entendo que é a mesma coisa, né? Exatamente. É a mesma coisa. É isso mesmo, é estratégia mesmo, só que na imagem, né? Exato. Bom, em geral, eu sei que isso é difícil você me dizer, né? Porque é muito nichado, mas em geral... Quais são os maiores erros que as pessoas, os profissionais, os donos de empresa, a equipe cometem quando a gente está falando em imagem? Tem alguns assim que mais se destacam? Tem. É que erro, a imagem nossa, ela tá sempre em construção. Então, a gente não está 100% já. Daqui um ano eu vou estar um pouco diferente, 2 anos melhor. Sim. Tomara que sempre melhor, né? Mas o erro principal é estar no piloto automático. Não sei se é erro que a gente chama, né? Mas enfim, vamos colocar, né, de erro. Mas eu considero
é estar no piloto automático com relação à nossa imagem, né? Não pensar como se ela fosse estratégia de imagem, como se ela fosse algo que fosse agregar algo para o nosso dia. Então, acordar de manhã, colocar a primeira roupa que viu e pronto. Então, quando você tira um tempo para ter esse olhar para a sua imagem, você já não sai mais no piloto automático, porque tudo que você coloca tem uma intenção. Então, esse talvez seja um dos maiores erros, assim, né, na imagem. Porque quando você põe intenção, aí tudo pode se tornar um acerto, não é verdade? Sim. Então, você busca, você começa a melhorar, eu preciso observar mais isso, melhorar um acessório, um batom, melhorar minha apresentação. E você vai trazendo isso para sua rotina de maneira que vai ficando leve. E você sai de manhã pronto para todas as oportunidades que aparecerem durante o dia. Que eu acho isso mais fantástico. Porque eu já estive nesse lugar. De você sair de qualquer jeito de manhã e a oportunidade bater na sua porta durante o dia e eu não me senti bem. E quando a gente não se sente bem com o que a gente está apresentando, automaticamente a gente não vai se sentir bem para fazer uma negociação, para a gente se posicionar. Então a gente tem essa dificuldade, porque o nosso inconsciente está mandando aquela mensagem que você não está pronto, que você não está bem, que você não se apresentou direito, você não está à altura daquele negócio. Então, acorde de manhã com intencionalidade, coloque essa roupa, esse visual, tudo que você pode, e aí você vai para um dia pronto para receber as oportunidades que Deus vai te mandar. E aí você só abraça, né? Então, acho que o maior erro é ir no automático. Não, bacana. Outra coisa que é uma pergunta curiosa, vamos dizer assim, né? Você mesmo no início, você comentou que as mulheres... Com certeza você trabalha com mais mulheres, né? Ponto. Isso isso, a mulher sempre é mais preocupada, né? E existe até um estereótipo, né? Que o homem, enfim, não precisa se cuidar, ou é mais simples, enfim, né? Como é o teu mercado em relação a isso, né? A essa questão, como os homens estão se preocupando mais? Eu digo isso porque chegou um momento que eu também comecei a me preocupar um pouco mais com a imagem, né? Principalmente porque eu fui para frente da venda, então eu tinha que transmitir imagem, né? Em alguns lugares as pessoas nem me recebiam se eu não tivesse com uma imagem bem receptiva, alinhada, né? Mas eu tive dificuldade de encontrar uma manicure que fizesse unha de homem. Sim. Né? Então existe... eu entendi que existem algumas barreiras, né? Como que vem no teu trabalho essa questão do público masculino se preocupar com essa questão da coloração, da imagem, de alinhar tudo isso, que não é de qualquer jeito que tá bom. Existe um jeito certo para transmitir a coisa certa. Alinhar, né? Isso. Então, eu vejo sim uma busca maior do público masculino, tá? Mas o que eu vejo no masculino é também a busca da praticidade. Porque, diferente da mulher, que são muitos detalhes, o homem, quando ele tem o guarda-roupa alinhado, ele tem uma praticidade e ele consegue mandar a mensagem rapidamente. Então, é muito interessante fazer consultoria de imagem masculina, né? E eu tenho alguns clientes masculinos e o que eu acho muito interessante é que o homem também, no momento que ele se dispõe a mudar a imagem dele, colocar em prática, ele realmente vai e faz, né? Ele, não, é isso que tem que usar, então eu vou usar. E ele se dispõe a fazer aquilo diariamente e coloca em prática, tá? Então, eu faço coloração pessoal masculina, tudo, estratégia de imagem, né? O guarda-roupa fica mais enxuto, combina isso com isso, todo mundo combina, então perde aquela... que pro homem é complicado quando tem muita opção, acredito, e aí Cérebro você buga. não consegue combinar tudo aquilo. Então, a consultora de imagem, ela consegue alinhar aquele guarda-roupa, deixar ele mais prático, né? Então, já não tem mais aquela preocupação na hora de vestir. Ele sabe que tudo vai combinar com praticamente tudo. Então, o homem busca muito a consultoria pela praticidade e, com certeza, pela imagem, como você falou. Vai chegando um momento que você precisa pensar nisso, né? Agregar valor no seu produto, começa pela sua imagem. Bacana. Bom, você comentou que faz um tempo já que você vem tratando, né, desse assunto, vem prestando consultorias e tal. Tem algum case, alguma coisa específica assim que você pode contar para nós sem divulgar a imagem, né? Sem nomes. Isso, sem nomes, mas que realmente trouxeram resultados e transformações, tanto para homens como para mulheres, assim, que dá pra gente
transmitir para quem está nos assistindo ou nos ouvindo que, nossa, talvez essa é a minha situação e eu não tinha pensado que dava para ser assim, né? Tem algum case? Tem. Na verdade, eu tenho tantos que eu gosto vou ter que escolher um, né? Sim. Mas eu tenho casos de pessoas em transição de carreira, tenho casos de pessoas pós-bariátrica que vêm, elas não conseguem se encontrar mais, elas não entendem aquela roupa pequena, elas ainda querem cérebro comprar não tá programado o para outra tamanho situação, grande. né? Eu tive um caso de uma adolescente, sofreu cyberbullying, depressão e tudo, então é um acompanhamento também voltado para a imagem, mas voltado para a parte pessoal. Então são vários casos. E eu tive agora, faz pouco tempo, um caso que o namorado trouxe a namorada. Ele já fez consultoria de imagem, agora voltei na conversa do masculino e lembrei. E ele trouxe ela até mim ela queria fazer também, porque ela viu o resultado nele. E ela falou, mas eu também quero fazer isso. Então, eles me buscaram o meu trabalho para atender ela. E o resultado foi fantástico, porque era uma pessoa que estava perdida mesmo. Quando compra tudo de tudo, tem pouco de tudo, e no final, na hora de sair, de se vestir, de ir para o trabalho, de sair para um evento, ela não tinha clareza do que ela gostava mesmo de usar, o que representava ela. Então, são vários casos impressionantes. E o meu também, que é a minha história, eu acho que essa já vale por todas também, tá? Conte ela, então. Oi? Conte ela, então. Porque é essa história que eu falei de ser lojista, de trabalhar no comércio e achar que ali eu não precisava me apresentar, né, com intenção, com estratégia. E a partir do momento que eu busquei entender sobre a imagem, o impacto dela na minha apresentação, na minha vida, eu tive resultados muito melhores, né? Resultados como profissional, resultados financeiros, resultados no trabalho. Então, com a equipe também, as pessoas têm uma percepção diferente sobre nós, sobre as nossas potencialidades. Então, é sobre isso, é transformação mesmo. Assim, a consultoria, para mim, ela é uma coisa que ilumina mesmo a vida das pessoas através da imagem. É muito legal. Essa questão da imagem é legal a gente sempre colocar ela em pauta, porque muitas vezes as pessoas, principalmente agora, todo mundo com o celular na mão, com acesso rápido, né? Elas acham que qualquer coisa tá bom, né? E aí muitas vezes nesse qualquer coisa tá bom, você acaba transmitindo, né, coisas que não são legais, né? Ou atraindo aquilo que não é o que quer, por falta do cuidado. E aí, gostaria que tu comentasse alguma coisa em relação a isso, se realmente isso, você também concorda com isso. E uma outra concepção que eu tenho, que imagem é autoestima. Exatamente. Então, hoje, com as redes sociais, nós na internet, nós estamos expandindo a nossa imagem de maneira muito mais rápida, né? Muito rápida. Então, todo o tempo você está aparecendo e isso está causando um impacto visual para quem está te vendo. Tanto na parte profissional quanto pessoal, né? E quando a gente pensa na parte pessoal, a gente vai para a autoestima, né? Porque está muito ligado ao autoconhecimento, né? O quanto você se conhece, o quanto você se cuida. Então, tudo isso vai transformando o ser, né? A pessoa, e vai dando mais autoestima ou menos, né? Então, os resultados nossos são transformadores quando a gente entende que a nossa imagem, ela não está ligada somente à estética ou à parte fútil, né? Que ela está ligada ao nosso bem-estar. E por isso a nossa autoestima melhora e a gente se torna melhor em tudo. Eu digo que a gente não só se ilumina, como a gente ilumina em volta, né? Sim. As pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem perceber o impacto disso também na vida delas. Então, bacana, é maravilhoso. Bacana. Bom, falando de imagem, né? Agora vamos falar assim, pra quem tá ouvindo, mas isso aí deve ser muito caro, talvez eu não tenha dinheiro pra consultoria. A pergunta é, primeiro, né? Toda vez que eu vou fazer uma consultoria de imagem, eu tenho que obrigatoriamente mudar todo o guarda-roupa ou não, né? Não, né? Porque a principal questão, muitas vezes, a consultoria é barata, o problema é depois, sabe? Né? Como é isso? Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, José, porque esses paradigmas, né? Tudo Os é paradigma. pré-conceitos. Então, começa que antes, quem contratava uma consultoria eram somente os famosos, né? Essas pessoas que precisavam participar de um
evento, enfim, aí elas contratavam. E hoje a consultoria não, ela veio mesmo para agregar como autoconhecimento, como qualquer outro profissional, né? Então, hoje eu atendo todas as pessoas. O valor da consultoria, ela não é alta. E o consultor, ele não vem para tirar todas as roupas do seu guarda-roupa, né? Ele vem para ajustar. Então, o que eu faço? É o olhar mais atento. A gente faz uma triagem no guarda-roupa para tirar aquilo que não faz mais sentido, que às vezes está só enchendo o guarda-roupa, mas não vai te trazer resultado. E aí, depois que a gente tem esse olhar claro, posso pontuar as peças que talvez, quando você for comprar, compre essas peças, compre esse blazer, compre essa camisa. Porque aí, quando você for investir de verdade, você já vai investir no lugar certo. Então, é um ajuste mesmo, mas a ideia é que você não compre mais de forma impulsiva, que você vai comprar de forma assertiva. Porque esse talvez é o grande problema, talvez, se a gente fosse usar uma palavra, né? Que as pessoas são muito... Nossa, mas tá com 50% de desconto. Nossa, mas compra um, leve dois, né? E aí, acaba indo e comprando sem analisar se realmente aquilo ali vale a pena, se faz sentido, né? Porque o ambiente acaba fazendo com que as pessoas sejam levadas pelo que se fala e pelo que se vê, né? Da mesma forma que nós estamos falando aqui, que a imagem, ela transmite, né? Muitas vezes o marketing faz com que as pessoas sejam atraídas por essa isso, é a função, né? Mas a clareza que você tem depois do processo de consultoria de imagem vai fazer você escolher melhor. Então você vai não cair em pegadinhas, talvez. Você vai comprar. Você pode comprar na promoção, você pode comprar fora da promoção, mas você vai comprar aquela peça certa. Que você vai trazer ela e você vai usar. E ela vai fazer o efeito que você espera. Então não fica o guarda-roupa lotado, não fica aquela peça lá sem usar, né? É o ideal. Então continua comprando, mas continua comprando certo. Exato, né? Que é o principal, né? Você ter alinhado e ter certeza do que você está fazendo e vai ter resultados, né? Eu até quero complementar que a consultoria, ela não vai te colocar numa caixa e falar, você só pode usar isso. Não, e justamente foi uma das minhas buscas pela consultoria, foi trazer essa clareza, né? O que eu posso usar, o que é melhor, né? E aí você tem mais clareza na hora de comprar. Muito bem. Bom, a gente já está indo aí para a finalização do nosso programa, mas ainda tem algumas coisas que eu acho importante a gente estar falando, né? Bons profissionais gostam de inovar, né? E a inovação, ela causa transformações, né? Transformações na imagem própria, transformações em transições de vida, né? Vamos falar primeiro das mulheres, né? Então, existe uma mulher jovem aí, solteira, depois ela casa, vira mãe. Existe um processo a partir do momento que tem fatores, né? Pelo menos eu vejo isso. Como a imagem, ela tem que ser alinhada nesse sentido, como essa transição pode ser suavizada pela questão da imagem, dessa questão da coloração, o que ela transmite nesse sentido, dessa consultoria. Muito interessante. Na verdade, nós temos uma essência de imagem. Você gosta de alguma coisa, você tem um padrão. Já tem coisas que você gosta desde que você se conhece por gente. Porque, assim, basicamente, a gente pode estar falando assim, agora eu terminei a faculdade e vou entrar no mercado de trabalho, eu tenho que mudar tudo. Agora eu casei e virei mãe, tenho que mudar tudo. Precisa mudar tudo? Não precisa. Então é dessa forma. Essa essência, ela vai permanecer. Então, se eu tenho um estilo já de gostar de algumas coisas, elas vão permanecer. Mas a gente vai ajustar de acordo com o seu momento de vida. Então, uma mulher pós-maternidade, talvez ela tenha algumas necessidades na rotina dela, com o filho, mulheres que amamentam, mulheres que trabalham fora e amamentam. Então, elas têm algumas necessidades na rotina e a consultoria ajuda a alinhar isso também. Então, quais peças, como que você vai trazer isso para facilitar, né? Porque não adianta eu fazer uma construção, um objetivo de imagem maravilhoso e a pessoa não conseguir manter isso no dia dela, né? No dia a dia. Tem que ser algo que vai ser suave pro dia a dia da minha cliente. Então, eu vou fazer o estudo de imagem dela todo, mas ele tem que encaixar no momento de vida atual. E se essa mulher lá na frente, ela passou toda a carreira dela, já atendi mulher assim também, se aposentou,
E aí, agora na aposentadoria, todas aquelas roupas que ela usava do trabalho, ela não usa mais. Ela já tá numa fase que ela viaja, ela cuida dos netos, ela sai com as amigas, é outro momento da vida. Então, aquele guarda-roupa, que era mais formal, às vezes, já não é mais tão viável. Ela precisa de roupas mais tranquilas, tudo. Então, a gente faz esse ajuste de novo, né? Mas a essência é a mesma. As cores que ela gosta. Então, a gente só vai ajustando. Mas dessas cores que você gosta, qual vai transmitir mais o que você deseja? Entendi. Desses modelos. Então, vai ajustando, tá? Bacana. Falando de público masculino agora, né? Vamos imaginar o homem, né? Vai virar pai, por exemplo, né? A forma... e aí busca-se ter uma autoridade, né? Enfim, existe a figura paterna nesse sentido, né? Sim. Existem esses ajustes que também pode estar transmitindo isso em relação a não só a lideranças de equipe, mas também liderança com filhos e tal, colocando ele nessa posição de pai, pode prejudicar e pode ajudar nesse processo? Pode ajudar. O que eu vejo que com o filho, mesmo diretamente com o filho, nós temos uma ligação que vai além, né, do primeiro contato. Ele te conhece nas profundezas do seu ser. Então, claro que a paternidade e a maternidade, elas ressoam além da nossa imagem, porque é um contato diário e profundo, né, com o filho. Mas o homem, por exemplo, vamos dizer que antes de casar, ele se vestia camiseta de futebol, mais à vontade, para todos os ambientes. Aí veio a paternidade, ele sente que precisa ter melhores resultados no trabalho, melhores resultados, aí ele vai trazer essa imagem mais assertiva, porque ele pensa, eu preciso ter resultados melhores, então, para trazer algo melhor para o meu filho, né? Então, nesse momento de vida, talvez ele vai buscar outro estilo de imagem para transmitir. Tem homens que não usavam barba antes, que agora vão querer usar. Porque nesse momento ele quer passar mais autoridade, alguma questão que também pode ser ajustada ali, naquele momento de vida dele. Mas isso quer dizer que ele vai usar no trabalho e no final de semana a mesma coisa? Não. Porque cada lugar que a gente vai tem o QR Code que a gente fala. Não, QR Code não, QR Code é outra coisa. Tem o Dress Code. Dress Code é como a gente se apresenta em cada lugar. Cada lugar tem um jeito da gente se vestir, né? Eu tô aqui de blazer e tudo mais no final de semana com as minhas filhas. Eu vou usar uma roupa mais à vontade, uma roupa que tem a ver com aquele momento. O aniversário infantil. Então, você não vai estar no mesmo Dress Code em todos os lugares, tá? Certo. E cada momento da vida exige um estilo, assim, diferente também. Bacana. Então, olha aí, homens. Vocês precisam entender o que está acontecendo. É muito além, né? Agora, QR Code e Dress Code me pegou. Agora. Bacana. Dress Code. Bom, em relação, aí pra gente finalizar, né? Eu gostaria que a gente sabe que nós estamos num momento aí de muita transição, né? De as pessoas... tem muita gente com ânsia de mudança, né? E também, olhando para os jovens hoje, muitas vezes a gente entende que aquele jovem, ele ainda não sabe o que ele quer, ele tá tentando se posicionar, enfim, né? E aí a pergunta existe um padrão de um tipo de imagem, não um padrão, um tipo de imagem, coloração, assim, para quem ainda não se encontrou, né? Mas que tá buscando se encontrar, né? Porque assim, se eu quero ser um advogado, eu já tenho uma ideia, eu quero ser um médico, já existem alguns padrões que a sociedade já conhece, sim, enfim, tal. Mas eu trabalho um pouco com jovens, né? E a gente vê esses jovens ainda, eles meio que perdidos e tal. E muitas vezes, mesmo, tudo bem, tá perdido e tal, mas ele não tá condizente com nada, né? Como que a coloração, como que essa questão da imagem pode ajudar ele a se encontrar? Né? Sim. E é um momento de decisão para eles, porque eles estão ingressando no mercado de trabalho e ao mesmo tempo eles não têm noção, né, muitos, de quanto que a imagem deles pode impactar ou dificultar a vida deles no processo de amadurecimento dentro do trabalho deles, né, de aceitação do cliente.
Então, E não estamos dizendo que ele não pode ter cabelo colorido, né? Mas como não, depende se da área. organizar nesse sentido, Exato. né? Então, como você disse, algumas áreas já tem um estereótipo, já tem algo que você imagina que tem que ser daquela forma. Mas tem jovens que estão indo muito para as áreas criativas também, né? Para marketing, publicidade, internet. Então, em algumas áreas, eles vão poder se apresentar de uma maneira talvez um pouco mais diferente, Mas, né? sim, Claro. tem mais liberdade. Isso. Mas essa liberdade, ela tem sim um limite. Tem limite. Né? Ela tem um limite organizacional, vamos dizer, decote, por exemplo. Decote feminino, tatuagens também, são polêmicas, né? Cabelo colorido, tudo isso transmite uma mensagem. Mesmo Sim. que a gente ache que, não, ele trabalha numa área criativa. Ok, mas tem uma mensagem. Então, tem que saber se aquilo faz sentido para o que ele está fazendo. Se existe algo que... Neutro. Neutro, é o neutro mesmo, né? É o básico. É o azumarinho, o preto, o branco, calça jeans, calça alfaiataria, o cinza. Aquela coisa que não sai nem para lá e nem para cá. Né? E para o jovem é muito complicado trazer isso, às vezes, para a realidade dele, porque eles têm a tendência de querer trazer a novidade, né? Então, é buscar realmente, às vezes, um mentor, alguém que já está na área, né? Que já caminhou o trilho e entender como que ele se veste. Observa o seu mentor, observa o seu superior dentro da empresa que você quer entrar, como ele se veste. Você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Observa qual é essa empresa, quais são os valores dessa empresa. Aí você vai conseguir ter uma ideia do que usar no momento dessa entrevista. Então, o jovem, ele tem que ter essa visão também, tá? Principalmente. Bacana, muito bem. Fábio, a gente tem um momento aqui, né, que a gente gosta de colocar e ouvir a opinião do nosso entrevistado. Eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, enfim, o que vem na sua cabeça, né? Tá. O momento Gabi, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria... A gente falou de comportamento, falou de posicionamento aqui, né? De transmissão. E eu gostaria de saber de você um comportamento necessário. Em uma palavra? Pode ser, mas você pode explicar depois essa palavra. Um comportamento é atitude, né? Para mim, é atitude nas decisões, né? Atitude em querer realizar as coisas. Tome atitude, né? Tome as rédeas aí da sua vida. Pra mim é isso, principalmente. Bacana, bacana. Bom, uma mensagem aí para quem tá querendo inovar e empreender e tá meio assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Empreender é sempre um desafio. E pode ser difícil, né? Mas a gente tem que escolher o nosso difícil, não é mesmo? Sim, acho que sim. Alguém já ouviu essa frase por aí. Mas é isso, pode ser difícil empreender, buscar soluções, buscar novidades, mas também pode ser difícil não fazer nada. Então, eu prefiro ficar com o difícil de empreender, de buscar a novidade, de buscar melhorar minha imagem, melhorar minha comunicação. Isso faz muito bem para a alma, para o espírito, né? A gente tá em busca do melhor, assim, evoluir. Bacana. Uma dica, pode ser livro, filme, autor, escolha, se tiver, enfim, para quem tá nos ouvindo. Eu tô lendo um livro que se chama O Banquete do Cordeiro. Vou indicar ele porque é o livro que eu estou lendo no momento. Não tem a ver com consultoria de imagem, tem a ver com a minha religião. E é um livro para quem é católico que vai gostar muito de ler, tá? Bacana, bacana. Empreender é? Empreender é desafio. Minha imagem significa? Iluminar. Bacana. E a Fábio pela Fábio? A Fábio pela Fábio, evolução sempre. Bacana. Fabiana, eu agradeço novamente a sua disponibilidade, né? Depois de a gente tentar algumas vezes, você conseguiu estar aqui. Suas palavras finais, deixa seu @, quem quer seguir, quem quer fazer pergunta para ti, fica à vontade para usar nossos microfones. Muito obrigada, amei estar aqui, gostaria de estar antes, realmente não deu para estar, mas foi fantástico ter esse bate-papo, falar um pouco da consultoria de imagem, que ainda
não tão conhecida assim, né, por algumas pessoas. Algumas pessoas agora podem pensar, estou precisando disso, né? Antes não sabiam que precisavam, então é bom a gente falar. E o meu arroba é @fabi.lazari, né? Ou Fabi Lazari na internet. Eu tenho com também... S ou com Z? Com Z, Com Z. Lazari. E da loja é Em Foco Modas, tá? Precisando, estou à disposição nos canais, me sigam lá, podem tirar dúvidas, estou sempre disponível para responder as dúvidas de vocês também nas redes, tá? Bacana, bacana. Aí, ó, então sigam lá, né? E qualquer dúvida está aí aonde vocês vão buscar informação. Fábio, novamente, se eu puder te chamar de Fábio, né? Não, meu nome já vem com apelido, né? né? Não tem jeito. É igual o José, o Zé e acabou, não tem jeito. Quando falam Fabiano. Então, muito obrigado por estar aqui, né? Dá um abraço lá, né? No Dondoni lá, que já teve aqui também, né? Sim. E agradeço mais novamente. E para você que está aí nos acompanhando, né? Muito obrigado por estar mais uma vez aqui. Deixa aí o seu like, curta, compartilha aí, indique, né, se você gostou. Qualquer coisa, deixa seus comentários aí, suas perguntas que a gente entra em contato. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até lá!